Oi, pessoal. Dando continuidade ao nosso bloco de microbiologia, hoje a gente vai falar sobre vírus e falar um pouco sobre Covid. Então, para falar um pouco dos nossos objetivos, né, a gente vai definir o que são os vírus, né? Então, a gente vai falar de por que a gente não conversou sobre vírus na última aula, que a gente definiu e trouxe um pouco as classificações da diversidade biológica, né? A gente vai falar sobre descrever essa diversidade do vírus e falar um pouco sobre o ciclo de vida dele, né? Como que eles infectam as células, e por que eles precisam infectar as células para se reproduzir. E aí depois a gente vai apresentar as principais viroses que afetam a espécie humana, especificamente, que é um conteúdo que sempre vira e mexe cai no vestibular, né? E dentre essas viroses, a gente reconhece a Covid-19, né, causada pelo vírus SARS-CoV-2, como uma das viroses que podem potencialmente cair no vestibular, e é um conteúdo que a gente, independente de cair no vestibular ou não, a gente deve falar, né? Porque no cenário atual no qual a gente está vivendo, num cenário de pandemia, uma coisa bem pertinente a gente falar de Covid. Só para falar um pouco sobre os vírus, então, né? Então, definindo o que são os vírus, por que a gente reconhece eles como os parasitas obrigatórios, né? Eles não possuem metabolismo, né? Independentemente. Eles precisam infectar células para que eles consigam se reproduzir e produzir o material que é necessário para que eles se reproduzam, né? E aí, por isso que a gente identifica eles como parasitas obrigatórios. Os vírus, eles podem ser encontrados em muitos seres vivos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma folha de tabaco infectada pelo vírus tabaco mosaico, né? Esse vírus ele causa, na verdade aqui esse vírus ele causa essa aparência que afeta tanto a taxa fotossintética da planta, né, quanto a sua vida como um todo. Não só plantas, mas também bactérias, né? Aqui a gente tem bacteriófagos, que são esses pontinhos, esses menorzinhos, né? A imagem maior são as células de bactérias, né? São bactérias. Vários bacteriófagos entrando em contato com bactérias, né, em um meio de cultura. Importante aqui a gente falar um pouco, pessoal, como os vírus eles são diminutos, né? Se a gente comparar uma sala de aula comum, vamos dizer assim, um vírus, uma lousa ali, ela seria mais ou menos o tamanho de uma célula, né, uma célula de bactéria, e o vírus ele seria mais ou menos um tamanho de um giz ou uma ponta de um lápis. Então, vírus eles são extremamente menores do que células comuns. E aí agora só para a gente mostrar mais algum exemplo, que a gente tem outros tipos de vírus, os vírus do HIV, infectando células humanas. Então, a gente encontra os vírus infectando diferentes seres, né, independente do reino ou da classificação biológica desses seres, né? E como que são os vírus? Eles possuem uma estrutura geral que nada mais é do que um material genético, que esse material pode ser DNA ou RNA, mais um capsídeo, né, que vai envolver esse material genético. Nesse caso aqui, a gente tem dois vírus, o vírus da ebola e o vírus do chikungunya. No caso aqui, a gente, nesses dois vírus, além deles terem o material genético capsídeo, eles possuem um envelope de origem lipídica, né? Esse envelope, que aqui ele está representado em amarelo para o vírus da chikungunya e estrutura meio cor bege para o vírus ebola, esse envelope ele surge a partir do momento que o vírus entra na célula, e aí quando ele sai, né, ele leva um pouquinho daquela membrana daquela célula, e aí ele forma esse envelope. Mas não são todos os vírus que vão possuir esse envelope, então por isso que a gente fala que só o material genético mais o capsídeo de origem proteica é o que forma o vírus. Por exemplo, o bacteriófago ou o vírus do tabaco, eles não possuem, o tabacovírus, eles não possuem o envelope de origem lipídica, eles só possuem o capsídeo e o material genético. Se a gente for falar sobre as
principais características dos vírus, além deles serem acelulares, compostos basicamente por material genético e capsídeo, né, a gente identifica eles como parasitas intracelulares obrigatórios. Então, essa infecção dos vírus, ela não é ela não é, por exemplo, ficar na nossa corrente sanguínea, né? Os parasitas, os vírus são parasitas porque eles são parasitas intracelulares, né, obrigatórios. Eles são agentes infecciosos, porque no meio ali, né, no qual os vírus infectam, no qual os vírus se alojam, né, eles acabam muitas vezes passando por diferentes mecanismos, né, as suas novas formas, né, e aí, por exemplo, na espécie humana existem diferentes formas de contágio para os diferentes tipos de vírus, né, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Os vírus não sofrem ação dos antibióticos, então se a gente vê os tratamentos que são mais eficazes contra o vírus, né? Claro que existem vírus e cada tratamento ele vai ser mais eficaz com um tipo específico de medicação. No caso, antivirais, eles se demonstram como sendo mais eficazes, porque antibióticos eles vão atingir basicamente as células. Quando a gente toma antibióticos, para alguma virose, a gente acaba matando os vírus porque a gente acaba matando nossas células. Então, existe um efeito colateral muito elevado para você trabalhar sobre antibióticos para tratar de vírus, porque você vai matar muitas vezes as células do próprio corpo também, algumas células, né? E aí, galera, é importante a gente levar em consideração que, claro, né, por mais que existam os medicamentos antivirais peculiares e específicos para cada vírus, né, eles não é por isso que a gente tem uma resposta para todo tipo de virose. Mais uma vez falando que o vírus ele não possui metabolismo próprio, ou seja, ele não tem um meio celular, né? Então ele não vai ter aquele meio aquoso que ele é necessário para que aconteçam as reações bioquímicas que acontecem nas células, né? Por exemplo, já que eles não têm células, eles só vão ter material genético e algumas proteínas para o transporte daquele material genético, basicamente, né? Às vezes um envoltório membranoso, mas isso não categoriza células, né? Não são células. E aí a gente entra numa discussão de que, colocando esse ponto, né, de que se vírus são vivos ou se não são vivos. Se a gente considerar, né, o que a gente discutiu até na aula passada com o professor Vitor, o que é vida, né, existem alguns pontos cruciais que a gente vai determinar para que seres sejam considerados seres vivos, né? Então, se a gente olhar para esses pontos, por exemplo, se a gente pensar metabolismo, movimento, reprodução, os vírus eles fazem esse tipo de coisa, mas eles não fazem isso sozinhos, né? Eles não conseguem se reproduzir tanto entre si ou por fissura, como por exemplo as bactérias que se reproduzem por fissura. Eles não conseguem desenvolver, crescer, ter metabolismo, se reproduzir sozinhos. Né? Eles precisam estar infectados a uma célula específica, as células nas quais eles infectam, né? Tanto é que quando a gente encontra vírus, né, e quando a gente fala de vírus fora desse meio que ele está infectando uma célula, esse vírus está totalmente inativo, porque ele só vai ter um material ali genético, um capsídeo, às vezes uma membrana, que está circulando. E às vezes, por um tempo que ele fica fora das células as quais ele infecta, pode determinar uma inativação desse vírus, e aí ele não vai mais conseguir infectar. Né? Claro que existem vírus que vão aguentar mais, menos, né? Depende do meio também. Então, bem legal a gente trazer essa discussão, porque na verdade acaba sendo uma discussão dentro da biologia, assim, no sentido de que a gente não tem uma resposta mesmo, se vírus são vivos ou não, né? Se a gente considerar, por exemplo, respostas aos estímulos do ambiente, né? Isso mesmo que eu falei da inativação, é uma resposta ao meio ambiente, né? Quanto a gente tem também uma resposta do meio ambiente quando a gente fica com alguma virose e o nosso corpo produz defesas, né? Se a gente pensar sobre evolução,
Vírus, eles evoluem? Sim, eles modificam o seu material genético e existe uma pressão, a gente pode falar de uma pressão seletiva ali daquele meio que é condicionado às células que aqueles vírus infectam, né? Então, se a gente pensar na evolução dos vírus, a gente pode falar um pouco sobre como os vírus eles evoluem de acordo também com as células nas quais eles infectam, né? Então, e aí é curioso a gente pensar sobre isso sim, vírus, né? Porque muitos seres, e aí não falando de vírus, falando de outros seres que estabelecem relações ecológicas, por exemplo, né? Alguns estudos dizem o quanto que é importante ter relações ecológicas entre espécies diferentes para que as duas espécies, né, continuem evoluindo. Às vezes as relações são positivas, negativas. A gente falou um pouco disso lá no bloco de ecologia, né? E então, pensando nessa perspectiva, vírus eles atuam mais ou menos da mesma forma, né? Eles precisam de uma compatibilidade, de uma interação com as células que eles infectam, e aí e eles a partir disso podem vão sofrendo um processo de evolução, né? Então, seja vivo ou não vivos, né? Vírus existem e pode ser que a nossa compreensão do que é vivo e do que não é vivo, né? É, ela pode ser bem maleável para a gente considerar os vírus dentro ou não, né? A gente pode também considerar os seres vivos, os vírus, seres não vivos, né? Mas realmente não existe uma resposta, assim. Então, tanto é que se a gente olhar para a classificação, e aí um pouco do que a gente discutiu na última aula, né? A gente identifica, por exemplo, a proposta de Whittaker, que vai dividir os seres vivos em 5 reinos, ele não vai colocar os vírus aqui, né? Então, essa árvore filogenética de relação evolutiva, demonstrando as relações evolutivas, não vai estar aqui. Tanto aqui também, que é a proposta de Carl Luse, né, de mais ou menos 1977, ele também nem vai considerar os vírus. Porque quando a gente fala sobre vírus, a gente vai ter uma outra origem, que a gente não vai poder pegar e fazer uma relação com os seres vivos que existem atualmente numa escala evolutiva, trazendo correlações de parentescos exatamente de uma célula a partir de um vírus, né, ou outro. A gente olha para a evolução dos vírus, claro que relacionando com os seres vivos, né, com os outros seres, mas aí a gente vai ter, inclusive, dentro das propostas de filogenia de vírus, cada tipo de vírus, ele vai ter a sua própria filogenia, assim, né? E aí esse trabalho aqui, galera, ele fala só sobre a maioria dos vírus de RNA, né? E a partir daqui a gente consegue entender como que isso é complexo, né? Porque ainda dentro dos vírus de RNA pode ser vírus dupla fita ou simples fita, né? E aí dentro dos vírus, e os vírus de DNA que não estão demonstrados aqui, eles também têm a gente pode fazer as relações filogenéticas, mas aí a gente considera uma outra árvore, porque também pode ser vírus de DNA dupla fita, DNA simples fita, né? Então, a grande diversidade de formas desse material genético dos vírus, eles também influencia para a gente conseguir reconhecer e fazer as relações entre as grandes famílias de vírus, né? Que eu acredito que ainda faltam muitas famílias de RNA, né? Eu não estudei tanto esse estudo, eu não vi tanto esse estudo aqui, mas só para a gente pensar um pouco como que a gente consegue fazer as correlações e árvores filogenéticas de vírus, né? A gente consegue sim, né? Elas não vão estar nos 5 reinos, né? Ou nas propostas de 3 domínios, que a use, né? Porque não são seres celulares, eles não possuem células, mas a gente consegue inclusive fazer as correlações de acordo com os seres aos quais os vírus infectam. E aí agora só falando um pouco sobre ciclo de vida e reprodução, né? Eu comentei um pouco sobre como isso a gente pode classificar em termos gerais, assim, os material genético dos vírus como material genético de DNA ou RNA. E aí a gente vai falar um pouco sobre como acontece o ciclo de vida, né? A reprodução, a infecção dos vírus de cada um desses tipos de material genético.
Então, o vírus de DNA, galera, ele já vai estar com todas as informações necessárias para aquele material genético ser traduzido, ser transcrito e ser traduzido, né? Que eu coloquei numa ordem errada, né? Mas se a gente lembrar da questão, lembra do DNA, que ele é transcrito em RNA mensageiro, e aí aquele RNA ele vai ser traduzido em proteínas. Pois bem, o vírus, né, os vírus de DNA, eles já vão ter aquele DNA para aquela produção de proteína, que vai compor o capsídeo do vírus, e, além disso, ele vai se reproduzir, aquele material genético ele vai se reproduzir, né, porque ele vai ter que se duplicar, e aí existe todo o maquinário que acontece dentro da célula, que é a junção desse material genético com o capsídeo, né, e aí esse vírus sai da célula. Só um parênteses aqui, galera, quando a gente usa o termo virion, virions são a forma inativa do vírus, né? Então, o vírus, quando não estão infectando células, a gente pode falar que usar o termo virion, né? E aí, só para falar um pouco sobre como esse ciclo que eu acabei de falar acontece, né? Aqui a gente tem um exemplo de do ciclo lítico e lisogênico de um bacteriófago, né? Bacteriófago é um tipo de vírus e aqui infecta bactérias, né? Mas a gente pode sinonimizar esses ciclos como os ciclos do ciclo de vida dos vírus de DNA, né? Então, o que acontece? Quando o vírus ele entra em contato com o vírus, ele entra em contato com a célula, ele coloca o seu material genético, né, despeja o seu material genético dentro daquela célula. Aquele material ele pode ser, a partir dali mesmo, lido, né, e aí começar a ser lido, e aí ele pode entrar no ciclo lítico, né? Então, se ele for começar a ser lido agora, né, assim que ele entra, na verdade, assim que ele entra na célula, esse material genético vai se duplicar, né? Lembrando que o vírus ele faz com que a célula produza as coisas para ele. E aí, produzindo novas proteínas, o novo DNA, né? E aí você vai formando novos vírus, novos capsídeos com o material genético dentro. A célula ela vai sofrer lise, ela vai quebrar, muitas vezes também por conta desse metabolismo, o vírus ele pode influenciar essa quebra. E aí o vírus volta para a circulação, para o meio externo, e aí pode infectar novas células. Só que o que acontece, né? Esse é o ciclo lítico, galera. Quando o vírus entra, despeja seu material genético de DNA, esse DNA já começa a ser lido, né? Ele fica na forma circular e aí longe do cromossomo das células, né, daquela célula, no caso aqui o cromossomo bacteriano, né, eles não interagem, e aí ele vai produzir o capsídeo, né, esse material genético ele vai começar a ser lido, esse DNA do vírus vai começar a ser transcrito e traduzido, e aí depois ele sofre lise. Outra coisa que pode acontecer, né? Quando o vírus ele entra em contato com a célula, ele faz a forma circular, só que ele não começa a ser lido ali naquele momento. Ele vai ser incorporado ao material genético, né? Incorporado àquele cromossomo daquela célula, no caso aqui da bactéria, né? A célula pode até começar a se dividir bastante, passar por bastantes divisões celulares, né? Com aquele material genético do vírus incluído nela, né, aquele material genético incluído no cromossomo dela. Aí vai chegar um momento que esse material do vírus, esse DNA do vírus, ele vai se soltar do cromossomo e aí ela entra no ciclo lítico, né, entra no ciclo lítico e aí produz mais capsídeos e aí mais vírus que vão sair da célula. Então, só para a gente falar, quando a célula, quando a célula não, né? Quando o vírus ele entra no ciclo lisogênico, em algum momento ele vai passar para o ciclo lítico, porque é o ciclo lítico que produz as proteínas e aí coloca aquele DNA também se reproduz, né? Dentro
do capsídeo, ele vai colocar o DNA dentro do capsídeo e aí vai sair. O ciclo lisogênico, ele nada mais é do que essa incorporação do material de DNA do vírus para produzir, e aí, quer dizer, ele vai passar por muitas divisões celulares dentro com aquele material genético incluído no cromossomo, né? A bactéria vai passar ali com aquele material genético do vírus, e depois ele sai. Então, só para a gente discutir um pouco essa questão, porque às vezes a gente pode se confundir, né? Pensar, ou acontece o lítico ou lisogênico, e aí o vírus ele também sai da célula no ciclo lisogênico. Não, quando o vírus ele entra no ciclo lisogênico, em algum momento ele vai entrar no lítico para acontecer a replicação, quer dizer, a transcrição e a tradução daquele material de DNA, formação do capsídeo e aí saída de vírion, né, com aquele material de DNA. Isso, galera, é o ciclo de vida dos vírus de DNA. Se a gente falar do ciclo de vida de RNA, ele tem outro processo, ele tem uma outra particularidade, né? Se a gente olhar para os vírus de RNA, eles também vão possuir uma proteína associada àquele capsídeo, que é chamada transcriptase reversa, e ela vai ter que transformar aquele RNA em DNA, e aí aquele DNA vai começar a ser lido. Nesse caso, o que acontece, né? O vírus ele entra em contato com a célula se funde, quer dizer, a célula funde o seu material, engloba o vírus, né? E aí você vai ter as fitas de RNA aqui, né? Que uma você vai ter a transcriptase reversa, e você também vai ter o RNA, né? Esse RNA também pode ser dupla fita ou simples fita. E aí o que acontece? Esse RNA viral, pela ação da transcriptase reversa, vai se transformar na fita de DNA daquele vírus. Esse vírus, esse material de DNA do vírus, ele entra em contato com o material genético, o DNA daquela célula que o vírus está infectando. Esse DNA vai ser transportado para o núcleo, quer dizer, ali no núcleo, né? No caso, o DNA viral ele é transportado para o núcleo. E você pode, daqui, a célula pode passar por diferentes divisões. E aí esse DNA, em algum momento, vai ser ativado para a produção daquelas proteínas do vírus, né? No caso aqui, a transcrição acontece nesse momento 4, e daqui as proteínas do capsídeo vão ser formadas, às vezes as proteínas do envelope, quando esses vírus são envelopados, né? Também existem algumas proteínas associadas àquela membrana que ele tira da célula, né? Aqui no momento sim que ele está tirando, mas aí ele já produz tudo nesse momento, né? Todas essas proteínas, tanto o material genético também é replicado, né? O RNA. E aí esse vírus vai pegar esse material de RNA, que muitas vezes ele também é utilizado, né, para a produção daquele capsídeo. E aí quando o capsídeo está pronto, o vírus sai da célula. O vírion sai da célula. Se a gente for falar então das doenças principais que são causadas para humanos, né, existem alguns vírus que a gente deve tomar um pouco mais de cuidado, quer dizer, e reconhecer eles de uma forma mais aprofundada, né, pelo menos sobre os modos de transmissão, para a gente levar para o vestibular. Então, tem esse quadro aqui, galera, eu coloquei alguns principais vírus, né, que causam algumas doenças, e esses vírus eles podem ser transmitidos de diferentes maneiras, né? O vírus da dengue, da febre amarela, chikungunya, zika,
são os únicos aqui que são transmitidos por um vetor que não é humano, né? Não é o ser humano. No caso, a picada do Aedes aegypti. Legal a gente falar aqui, galera, que nem sempre eu trouxe, não é todo esse quadro aqui, não foi sempre que eu trouxe quais são as doenças associadas em relação ao vírus. Tanto é porque a gente nem fala muito bem, às vezes, o nome dos vírus. Por exemplo, o vírus da dengue, né, o vírus do gênero flavivírus, né, a dengue ela é o quadro clínico, né, a doença associada. O flavivírus é o vírus que causa dengue. Mas a pessoa falar vírus da dengue, está falando do vírus. No caso, a HIV é o vírus. O que é a doença? O que é o quadro clínico? Né? A AIDS. Tem uma coisa também que é importante aqui a gente falar, que a transmissão ela é diferente do quadro clínico. Não é porque a gente entrou em contato com alguém e não se protegeu, entrou em contato com alguém que possuía o vírus do HIV, que a gente pega AIDS. Muitas vezes o vírus ele nem pode permanecer no corpo, dependendo da sua resposta imune. Então, só para a gente conversar um pouco sobre essas questões, né, quando eu coloco via vertical aqui, é a passagem de mãe para filhos, né? Isso quer dizer que mulheres com HIV elas não podem ter filhos? Podem. Hoje, com todo o tratamento que nós temos, pessoas que até desenvolvem AIDS conseguem viver uma vida normal, tomando as medicações e tal. Com o tratamento direitinho, mulheres com HIV, com AIDS, ou com quadro clínico de AIDS, podem até gerar filhos que não tenham, que não transmitam o vírus. Quer dizer, que não tenham o vírus, né? Quando eu falo aqui água ou alimento contaminado, galera, eu não estou falando de vírus que ficam sobre a superfície ou sobre a superfície da água ou sobre o alimento, né? Vírus que se desenvolvem, quer dizer, que conseguem ter uma resistência e, no caso do alimento, ele se desenvolve um pouco nesse alimento. Mas aí eu deixei aqui em negrito os principais vírus que a gente deve tomar cuidado, quer dizer, para levar para o vestibular, né? Em asterisco, galera, são alguns modos de transmissão que merecem uma observação, né? Quando eu coloquei contato com saliva ou contato com partículas que partem da nossa boca, ou de saliva em geral, né? Por que eu coloquei um asterisco em raiva? Porque é a saliva dos animais, dos canídeos, né? Que vai passar a raiva, não é a saliva humana. E a gente tem que tomar cuidado aqui, porque esse contato com saliva, né? Se a gente falar da Covid, por exemplo, né? O que é esse contato com a saliva? Não é um beijo, né? Não pode ser, por exemplo, a tosse, o espirro, compartilhar o mesmo local com a pessoa, que até mesmo pela respiração a gente também solta algumas partículas, sejam até pelo nariz ou pela boca, né? Quando a gente conversa perto das pessoas, né? Então, a Covid-19, por exemplo, ela é transmitida por meio dessas partículas virais, por meio de partículas, gotículas, né, que saem das nossas vias aéreas respiratórias. O HIV, porque eu coloquei um asterisco ali para o modo de transmissão com sangue. Se a gente, por exemplo, entrar em contatos, se alguma pessoa, por exemplo, tiver o HIV e eu tenho uma ferida no braço e eu entro em contato com uma ferida, um machucado, assim, está cicatrizando dessa pessoa. Não é que eu posso falar que não exista probabilidade de transmissão, mas essa probabilidade é muito baixa. Já a transfusão sanguínea, aí sim, a probabilidade ela é alta, né? A gente tem que considerar aqui, né, que os bancos de sangue eles são extremamente rigorosos quanto a isso, né? Eles fazem testes para detectar vírus também, hepatite B, ebola,
para que não haja transmissão por a transmissão por meio de vias de transfusão sanguínea. Tá? Se a gente considerar, por exemplo, compartilhamento de agulhas, seringas, isso sim, isso pode ser um perigo. E que muitas vezes está associado quer dizer, também está associado, e também no passado, também ao uso de compartilhamento de seringas até para uso de drogas. Que mais? Vamos falar um pouco sobre a HIV e HPV, né? O HPV, galera, ele vai causar o vírus que causa, principalmente em mulheres, o câncer de colo de útero, ele aumenta a incidência do câncer de colo de útero e também causa algumas verrugas, né? Esse vírus, galera, ele possui vacina no Brasil. É curioso, gente. É claro que todo mundo está preocupado com vacina agora e com razão, né? Não tem como a gente não se preocupar com uma vacina que vai tirar a gente dessa situação que estamos agora, nesse isolamento. Mas o HPV, ele tem vacinação. E no Brasil, né, no Brasil essa vacina ela é gratuita, oferecida pelo SUS. Há uns tempos atrás, ela teve uma propaganda bastante grande para que as pessoas fossem incentivadas a levar suas filhas, principalmente mulheres, porque o câncer de colo de útero é mais comum, quer dizer, o câncer de colo de útero vai afetar as mulheres, para as pessoas levarem as crianças para tomar a vacina, né? E ali a gente atingiu uma taxa legal de vacinação, mas ainda muitas pessoas podem tomar a vacina e principalmente hoje com também a propaganda tendo diminuído, a taxa de vacinação para o HPV diminuiu. Então, assim, né, a gente tem que considerar essa questão também, porque o HPV, ele assim como o HIV, são DSTs, né? E aí, claro que com o uso de preservativos, a gente vai estar se protegendo, né? Mas muitas pessoas, e dependendo do tipo de relação sexual, não usam preservativo. Isso é um perigo, porque por mais que, né, até pensando sobre a fertilização, evitar a gravidez, né, a gente pode evitar a gravidez por meio de outros métodos contraceptivos, as DSTs elas só são eficientemente evitadas com o uso de preservativos. Então aí está a importância do uso de preservativos. Só um outro parênteses, galera. DSTs são doenças sexualmente transmitíveis. A gente pode encontrar o termo ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Mais uma vez, transmissão é diferente de quadro clínico. Né? Quadro clínico é doença. Eu posso ter o contato e ser infectado e não desenvolver a doença. Por isso que a gente usa esse termo ISTs muitas vezes. Falar um pouco sobre HIV, né, a gente já vive uma pandemia. Né? A gente vive uma pandemia de AIDS desde a década de 80 do século passado. Né? Se a gente considerar como que a AIDS se propagou e chegou ao status de atingir a maioria dos países, né, se não todos, ainda na década de 80, no começo da década de 90, a gente já considera que a gente vive uma pandemia há muito tempo. Só que o vírus do HIV ele é passado por meio de relações sexuais sem proteção, né? Ou seja, o método de transmissão desse vírus ele é mais particular do que um modo de transmissão do que a Covid, né? Por exemplo, o vírus SARS-CoV-2 que causa a Covid. E a gente já tem tratamentos que são eficazes para as pessoas viverem uma vida saudável, ok, com o quadro clínico de AIDS, né? Então, claro que é um tratamento caro, é um tratamento que, por mais que a gente consiga do SUS,
sempre tem que ter um cuidado, né? Porque o quadro de AIDS, quando ele se desenvolve, ele demora para se desenvolver, cerca de 6, 8 anos, né? E, e cada pessoa vai reagir de um jeito também, tem isso, né? Outra coisa aqui, por que eu coloquei a herpes? Ela também é transmitida por, dependendo da herpes, né, do tipo de herpes, também por contato com saliva, né? A herpes, ela, ela causa algumas verrugas, ela está associado, é, não está associado exatamente a doenças, uma doença muito, um quadro clínico muito severo, mas é importante a gente considerar uma forma de se prevenir contra a herpes usar preservativos, né? No caso, desculpem, galera. O caso da varíola, por que eu coloquei varíola aqui? A varíola foi a primeira, quer dizer, a primeira não, né? Mas a principal epidemia, e aí acho que até pandemia, que a gente controlou, né? Por muitos séculos a gente conviveu com a varíola, né? No Brasil também conhecida como bexiga. E a varíola, ela, a partir do momento que a gente teve vacina, demorou também uns anos para a gente conseguir a imunização da população global. Mas é um vírus que não existe mais. Então, hoje, no mundo, a gente não precisa mais ser vacinado contra a varíola. Porque a gente já saiu, não existe mais varíola. Não existe mais. Claro que existem em laboratórios, em condições super controladas, ainda se guarda um pouco desse vírus, né? Mas esse vírus não está mais circulando na população. Só que é um trabalho de anos para a gente estudar como que as vacinas elas interferem na população para a gente considerar uma doença, né, nesse caso doença causada por vírus, totalmente extinta. A varíola também, galera, ela ocasionou, se a gente for estudar um pouco essa história do século XX e tal, no Brasil, ela também trouxe ela também trouxe um problema, né, de um problema para a população, quer dizer, no sentido um problema epidemiológico, né, que a gente pode até reconhecer como a revolta das vacinas, né. Então, ainda no começo do século XX a gente já tinha vacinas e tinha existiu todo o movimento anti-vacinação ainda naquela época, que dificultou também a, o extermínio do vírus da varíola para a população humana. Né? Então, né, a Covid a gente vai falar mais sobre ela ainda nessa aula. Na verdade, daqui para frente vamos falar só sobre Covid. Né? Mas a gente está assim, esperando a vacina, né? E claro, é uma técnica laboratorial, é uma técnica de engenharia da biologia, vamos dizer assim, né? Então a vacina ela vai, em algum momento vai ser produzida e a gente vai ter que ter uma mobilização que não estou falando de uma mobilização estritamente econômica, né? Uma mobilização de estudos que vão ter que continuar acontecendo na população, que vamos ter que identificar a incidência do vírus, né? Se esse vírus eles podem sofrer mutação, a gente vai ter que talvez ficar aprimorando vacinas, assim como a gente aprimora vacinas de gripe, né? Porque o vírus do Covid, assim como o vírus da gripe, são vírus de RNA. E vírus de RNA, eles podem mutar mais facilmente, né? Eles sofrem mutação mais facilmente. O HIV também é um vírus de RNA, mas ele possui uma mutação mais baixa. Estava entrando em contato com um estudo que dizia que dos últimos 15 anos, recentemente se descobriu novas mutações do HIV, né, do vírus causador da AIDS. Então, a gente precisa considerar essa questão epidemiológica, né, e que vão ser ainda um bom tempo, vai ser um bom tempo ainda de estudos para a gente
conseguir controlar e entender como está sendo a dinâmica, a interação entre vacina e o vírus. Quando a gente tiver o vírus, a vacina para o vírus da Covid. Deixa eu só falar um pouco de dengue, febre amarela aqui. A gente, na verdade, todas essas doenças causadas pelo transmitidas, na verdade, pelo Aedes aegypti, né? Elas são transmitidas pela fêmea, né? Do Aedes aegypti, porque a fêmea é ela que suga o sangue, entra em contato, que pica, né? Então, o vírus consegue ficar um pouco ainda na forma ativa para esses insetos, né? Só que ele não afeta aqueles seres. Então, por isso que eles conseguem carregar e ficar tranquilos, ficarem de boa. Elas conseguem ficar tranquilos carregando aquele vírus e aí ele é passado no momento da picada, né? Existe ainda outro inseto, outro mosquito do gênero Aedes albopictus, e também transmite dengue, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre isso, que é bastante específico já. Só comentando um pouco sobre hepatite, galera. A hepatite, ela acarreta os fígados, o fígado, né, no caso. Os 3 tipos de hepatite. Hepatite A também. Então, e aí, só a gente falar um pouco sobre hepatite, a hepatite C ela é mais severa, assim, ela causa um quadro clínico mais severo. Mas eu coloquei essas daqui em destaque, em negrito, porque eu acredito que são as mais relevantes assim, para o vestibular, principalmente Covid. Né? Então, por conta disso, a gente vai falar também da Covid daqui para frente. Esse slide aqui, tinha até me esquecido dele. Só falando um pouco sobre como os vírus afetam o nosso corpo, né, e quais órgãos eles afetam, né, onde eles estão mais associados e quais são os sintomas, né? Que é mais pra gente ter um panorama geral, galera. Não quero muito entrar em detalhes aqui sobre isso, né? Mas falando um pouco do que a gente já falou, né? Onde que os vírus da influenza são o vírus H1N1, por exemplo, ele vai afetar também os pulmões, né? Assim como a Covid. A gente vai falar mais sobre a Covid, sobre se ela afeta só os pulmões, né? Aqui a gente ainda tem, falando um pouco da hepatite e tal, mas aqui é mais pra gente ter um pouco de curiosidade aqui, né? Porque se a gente for falar de doenças causadas por vírus e quais órgãos elas podem afetar, a gente pode ter uma aula para cada um ou para cada 2 grupos de vírus, né? E doenças causadas por eles. Só pra gente começar então a falar de Covid-19, galera, a gente tem que novamente trazer essa distinção entre agente etiológico, agente causador da doença e a doença de fato, né? E também o vetor de transmissão. Então, no caso da AIDS, o HIV é o vírus, né? O agente etiológico. Nesse caso aqui, todos os agentes etiológicos vão ser vírus, porque essa é uma aula de vírus, né? O HIV ele é o agente etiológico da doença AIDS. Vírus do gênero Flavivírus são os agentes etiológicos da dengue. Né? No caso, existem 4 tipos de dengue, cada uma pode estar associada a tipos diferentes de vírus, né? E não necessariamente uma correspondência 1 para 1. Se não me engano, são 5 ou 6 tipos de vírus, de flavivírus diferentes, que causam os 4 tipos de dengue, né? No caso, o SARS-CoV-2 é o agente etiológico, é o vírus causador da doença Covid-19. Então, o que é Covid-19? Coronavirus Disease of 2019, né? Então, Covid-19 é doença causada pelo SARS-CoV-2. E o SARS-CoV-2 é um vírus
da família coronavírus, né? Não trouxe a imagem aqui, mas são vírus que a gente vai falar mais sobre eles. Em geral, o vírus da família coronavírus, eles possuem, além do capsídeo, o envelope lipídico e, associado a esse envelope, várias proteínas, né, de membrana. Quais são os sintomas principais, né, da Covid-19? Febre, resfriado, fadiga, dores no corpo, diarreia. Também a perca de sensibilidade do cheiro e sabor e gosto, né? Esses são os principais sintomas. E são os sintomas, né, dor de cabeça também. Por que são sintomas tão gerais, né? Alguns estudos eles têm demonstrado o quanto que o vírus ele afeta muitas partes e muitas células de diferentes órgãos do nosso corpo. Ô pessoal, rapidão, só porque eu tinha esquecido de falar da dengue, né? Na verdade, a dengue ela afeta principalmente as células musculares. É por isso que a gente sente dores no corpo como um dos sintomas principais da dengue, né? Então, os vírus da dengue eles vão se alojar nas células dos nossos músculos, né? Só um adendo para a gente continuar falando sobre Covid. Então, né, por que existem tantos sintomas e como que a gente pode caracterizar o SARS-CoV-2, né, que é o principal, que é o vírus, né, que causa a Covid-19. Então, a gente vai ter um vírus de RNA, né, aquele vírus que pode sofrer mutação mais facilmente do que esse comparado com o vírus de DNA. O capsídeo desse vírus, né, ele vai ser envolto pela membrana lipídica, por uma membrana lipídica que ela surge a partir do momento que o vírus sai da célula, né? E com algumas proteínas associadas a essa membrana. Essas proteínas, as proteínas do tipo spike, galera, na verdade existem outras também no SARS-CoV-2, né, no coronavírus SARS-CoV-2. Mas a proteína tipo spike, a gente merece uma atenção especial para ela, porque ela interage com os receptores de membrana das células que o vírus infecta. Então aqui na direita aqui tem uma imagem do vírus, né, do SARS-CoV-2, uma microscopia eletrônica, e aqui na esquerda uma representação mais didática, né, uma representação de um desenho. Então o que acontece, galera? Por esse vírus ser um vírus envelopado, por que a gente deve usar sabão? Para a gente se livrar daquele contato inicial, quer dizer, aquele contato que está no nosso corpo, nas nossas mãos, né? O lipídios, galera, eles vão interagir muito bem com moléculas do sabão. Por quê? O sabão ele é uma estrutura que a gente chama de estrutura anfifílica, né? Sabão, sabonete, né? Detergente, são estruturas anfifílicas que interagem com a gordura, né? com estruturas lipídicas e a água ao mesmo tempo. Então por isso que usar sabão e lavar a mão com bastante sabão, lavar bem a mão, elimina 99,9% ou se não 100% dos vírus que estão ali em contato com a nossa mão. Os vírus que são do tipo envelopados como um todo, né? No caso, os vírus que entram em contato e são transmitidos via aéreas, né? Então, a gente deve considerar lavar as mãos também para outros tipos de vírus, os vírus da gripe, por exemplo, né? Que são totalmente transmitidos da mesma forma, né? Claro que com outras características, outras formas de interação com o organismo, mas a transmissão por meio de vias aéreas, né? E por eles serem vírus com membrana lipídica, né? Envolvidos por membranas lipídicas, uma profilaxia que é muito boa é usar o sabão, que aí o sabão por ele ser anfifílico, né, por ele possuir uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, ele vai interagir a sua parte hidrofóbica
com as moléculas do envelope. Essas moléculas vão soltar do vírus, né? Soltar do capsídeo e do material genético. E aí, aquela parte com a água, ela vai ajudar a dissolver. O vírus, eu falei um pouco para vocês, né, que ele interage basicamente por essas proteínas que estão na membrana, né, muitas delas as proteínas spike, né. Se você soltou essas proteínas do resto do vírus, porque você soltou junto com a membrana, esse vírus deixa de infectar. Então é assim por isso que o sabão é tão importante, galera. E aí o álcool em gel, ele vai atuar de uma forma bem parecida, né, inativando também a membrana. Então por isso que a gente deve tomar cuidado, né, com essa e ter esses bons hábitos de usar álcool em gel, lavar as mãos, evitar o contato com a boca, olhos, né, nariz, porque o vírus ele entra em contato por meio das vias aéreas respiratórias, né? Então, por isso que a gente deve evitar esse contato. Evitar o contato com as pessoas próximas que estejam doentes e as pessoas também, né? Quer dizer, o distanciamento social ele surge a partir daí, né? Porque você tem muitas pessoas que são assintomáticas, né? A gente vai falar um pouco sobre sobre a ocorrência do vírus na população. E sempre cobrir a boca, tossir, o nariz e tal. Então, como que acontece esse processo, assim, em termos gerais, aquele processo que eu falei de entrada do vírus com a célula, interação com as células do nosso corpo, né? Esse vírus, primeiro, ele vai acontecer o que a gente chama de absorção, né? O vírus vai entrar em contato com as proteínas da célula hospedeira, né? E principalmente por conta dessas proteínas tipo spike, num tipo de receptor específico que a gente conhece como receptor ACE2, né? Esse receptor ACE2, galera, ele está envolvido em muitos processos de regulação de pressão, né? De pressão sanguínea. Então, por isso que uma das coisas que a gente fala sobre o coronavírus, ele afetar outros órgãos, também é por conta disso, né? Porque muitas células do nosso corpo, elas possuem esse tipo de receptor, né? Então, depois de interagir com o receptor, o vírus entra na célula, acontece o desnudamento daquele material, daquele material lipídico, né, do envoltório lipídico do vírus, para que aconteça a liberação do material do material de RNA. Esse material de RNA ele vai ser replicado, quer dizer, ele vai ser replicado e ele vai ser, por meio da ação da transcriptase reversa, transformado em molécula de DNA, né? Essa molécula aqui, né, pela ação que tem o negativo para o lado esquerdo, é a molécula de DNA, que vai ser transcrita, né? Que vai ser transcrita nos RNAs mensageiros e traduzida, né, e traduzida para que aconteça a formação de novos vírus, né? Esses vírus vão ser liberados e aí entrando em contato novamente com outras células. Se a gente for falar um pouco do ACE2, né, e como que esse 2 interage com as células do coronavírus, quer dizer, interage com as proteínas de membrana do coronavírus, né, eles vão encaixar aquela espícula, as proteínas do tipo spike, elas encaixam no ACE2 e, no caso, outros vírus que eram reconhecidos como vírus do coronavírus, o que acontece, né, para que aconteça essa adsorção, o vírus ele precisa sofrer uma ação de uma proteína, que são essas que estão em laranjinha amarelo aqui, que cortam essa espícula da proteína spike do vírus, e aí por isso que ele entra na célula. Só que o que acontece? Essas TMPRSS2 e catepsinas já eram proteínas que são proteínas utilizadas da célula, né, que esses outros tipos de vírus já que são o SARS e o vírus que causa SARS e a MERS, né,
que são os outros coronavírus, eles já utilizavam disso. Só que o coronavírus, ele tem um ajuste genético que modifica a proteína spike para que uma terceira tesoura, vamos dizer assim, ela entre em contato com essa proteína do tipo spike. E aí, quando ele entra em contato com esse 2, quando o vírus entra em contato com esse 2, além dessas proteínas, da TMPR, SS2 e das catepsinas, a furina também atua. E aí, por isso, o coronavírus, esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele infecta mais, ele possui uma interação, vamos dizer assim, mais forte com as células que ele entra em contato, né, nas vias aéreas. Além disso, o vírus da SARS-CoV-2 ele consegue se alojar, quer dizer, talvez até por causa disso, ele consegue se alojar por muito mais tempo nas vias respiratórias aéreas, né, e de uma forma muito mais eficaz. Por conta disso, né, que também a gente deve, quer dizer, a gente considera e identifica as pessoas assintomáticas nos 3, 4 primeiros dias da infecção, com apenas a diminuição do olfato e da sensação de conseguir pegar o sabor dos alimentos, né? Porque você entra em contato com o vírus, aquele vírus começa a se reproduzir de uma forma muito demasiada dentro nossas vias respiratórias do nariz, aí um pouquinho da garganta, mas ele não infectou ainda totalmente o corpo. E aí ali naqueles 4, 5 primeiros dias, você só sempre sente sintomas leves, e você pode transmitir já os vírus para outras pessoas, né? E aí lá para o 7º, 6º dia, esse vírus vai entrar mais em contato com o resto do corpo, vai acessar mais as vias, os pulmões, né, células dos brônquios e também de outros órgãos, né? Então aqui, só para a gente comparar um pouco com outros tipos de infecções e letalidades, né? A gripe sazonal, ela também se multiplica muito na garganta, né? Ela se contagia muito facilmente. Só que acontece, ela não infecta tanto outros órgãos, né? Na verdade, muito das vias respiratórias e aéreas. E a taxa de letalidade dela é de 0,1%, né? Enquanto mais ou menos 1 bilhão de pessoas são infectadas todo ano. O gripe sazonal é bastante infectante e pouco letal. O vírus SARS-CoV-1 surgiu lá em 2002, né, principalmente ali na Ásia. Ele afeta principalmente bronquíolos e alvéolos, né? Possui uma taxa de letalidade de 10%, bem maior do que a Covid, bem maior do que a gripe sazonal. Só que ele não é tão infectante, também porque ele se aloja muito mais lá nos bronquíolos e as vias respiratórias do nariz, boca, que são muito mais fáceis, né, de entrar, a partir de gotículas a gente soltar o vírus juntos, o vírus não fica tanto tempo ali, né? Então, por isso que a taxa de letalidade do SARS-CoV-1, né, quer dizer, na verdade, SARS-CoV-1 é o vírus, né, da SARS, ela é alta, mas a infecção é baixa. E aí, na Covid-19, né, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele se multiplica muito, né, como eu falei, dentro das vias respiratórias aéreas comuns. Ele possui uma taxa de letalidade maior do que a gripe e menor do que a SARS, né? E aí ele não se transmite tanto quanto a gripe sazonal, né? Mas a taxa de letalidade é um pouco maior. Aí tem um parênteses aqui do MERS, né? O MERS é um síndrome respiratória do Oriente Médio, também é um coronavírus. Só pra gente falar um pouco, porque também é um coronavírus, achei interessante a gente falar, né? Em 6 meses, essas comparações aqui, que estou falando de infectados totais da SARS e da Covid-19, né? Elas foram consideradas em 6 meses, né? Os infectados totais. A MERS
ela tem uma taxa de letalidade de 35%. Só que em 6 meses, oficialmente ela infectou 104 e levou 49 a óbito. Então, se a gente for até comparar com outras doenças causadas por vírus, galera, a gente considera mais ou menos esse movimento de o quão infectante é, né, e o quão letal é uma virose. Uma virose que é muito letal, ela vai até não ser tão transmissível. Porque se ela é muito letal, né, o indivíduo, você não vai ter tantos indivíduos assintomáticos. Isso influencia, e a gente tem que considerar essas duas coisas, né? Taxa de letalidade e a transmissão. Então, eu queria primeiro mostrar esse gráfico, agora depois eu volto para aquele. Então, se a gente comparar aqui está escrito coronavírus, né, mas é Covid-19, né? Se a gente considerar em uma questão de tempo, o fato do coronavírus ser mais transmissível, mesmo com uma letalidade mais baixa do que MERS, do que a SARS, fez com que em 20 dias você já atingisse praticamente, já atingiu todos os casos confirmados, né, em mortes de SARS, né, quer dizer, de MERS, e mais ou menos em 25 dias, né, 20 e poucos dias, você já ocasionou os casos confirmados de SARS, né, e passando os óbitos também, né. Então, veja, coronavírus, o novo coronavírus, né, a Covid-19 no caso, apesar dela não ser tão letal, o fato dela ser mais transmissível, ela acabou causando mais mortes, né? Então, hoje a gente olha e vê mais de 27 milhões de casos confirmados, né? Até o dia 7 de setembro de 2020 era esse o nosso panorama, né? Eu não quero entrar muito nesses detalhes de como estão os países, de como poderíamos estar ou não estar, né, melhores. É claro que o Brasil, a falta de um sistema integrado, né, entre governos federais, entre o governo federal e os governos estaduais, certamente afetou, sim, a forma como nós estamos contendo o vírus, né, ou a forma como não estamos contendo o vírus. E nesse caso aqui o Brasil ele está num constante platô já há muitos meses, assim, né, de número de casos. E ainda mais agora que nós aumentamos, quer dizer, muitos comércios abriram e as pessoas também estão mais relutantes a ficar em casa, a gente pode ficar mais um tempo aí nesse platô, né? O que é um cenário bastante triste, né, galera? Muito, muito, muito triste. Não quero entrar muito nesses detalhes, porque eu queria comentar um pouco, eu vou voltar nesses slides aqui, sobre como sobre como o SARS-CoV-2 entra em contato com o ACE2, que era o receptor das células que a gente estava falando. Então, o que acontece, galera? Aqui, a angiotensina 2, né, ela é um hormônio que ela entra em contato com os receptores de ACE1, né, outro tipo de receptores, se ACE1 é o ACE aqui do lado esquerdo. E aí, no caso, esse contato aqui, ele atua, né, e ativa células do sistema imunológico, por exemplo, né, além de interagirem para a formação de angiotensina que vai interagir com o ACE2. E aí o que acontece? Quando numa situação normal, né, o ACE2 ele vai o que acontece, né? A angiotensina ela entra em contato, a angiotensina 2 no caso,
ela entra em contato com esse receptor aqui, depois de entrar em contato com esse 1, ela entra em contato com o AT2R1 e ela ativa a célula do sistema imunológico, por exemplo, né? E aí, por exemplo, células do sistema imunológico que vão agredir outras células nossas, que se em muitas quantidades. E causam também, né? E aí atuam também na ativação das células pulmonares, né? Principalmente no processo que aumenta a superfície de contato para que mais o oxigênio entre e faça as transfusões, né? Nos nossos pulmões. Então, o que acontece? Quando o SARS-CoV-2 ele entra em contato lá com esse 2, aquela angiotensina 2, né, que ia entrar em contato com o ACE2, né, ela fica em sobrecarga. E essa sobrecarga, ela ativa, ela traz uma maior atividade do nosso sistema imune, né, que vai se mobilizar ali para conter também o coronavírus, mas também vai mediar e causar injúrias aos nossos pulmões, porque também essa mobilização que antes ela ia para o pulmão, ela agora foi para a Covid, quer dizer, para o SARS-CoV-2. E aí você começa a desenvolver quadros de obstrução das células pulmonares, dos alvéolos pulmonares, né? Em linhas gerais, né, por que pessoas com mais idade elas são mais afetadas, né? O nosso sistema imunológico ele consegue ser mais eficiente em gerar novas respostas quando nós somos mais novos. Então você não fica tão debilitado precisando dividir tanto aquela produção aquela produção das células e aquelas células imunes, né, do sistema imune. Além disso, indivíduos mais jovens, eles conseguem produzir mais ACE2, eles têm uma maior mobilização funcional sem déficit de ACE2, né? E aí aquela angiotensina, ela consegue interagir ainda com os receptores que não entram em contato com o vírus, né? A gente tem que pensar que são milhares, se não milhões desses receptores em várias células do nosso sistema pulmonar, né? Aqui a gente tem um alvéolo mostrando uma estrutura de um alvéolo com vários desses ACE2, inclusive. Então, isso aqui eu já falei. E agora só falando um pouco mais sobre transmissão, galera, né? A gente falou um pouco dessa transmissão nas vias aéreas, né? Então, o que acontece, né? Basicamente, quando nós respiramos perto quer dizer, infectados, né? E jogamos partículas que saem, que não necessariamente nós vemos, né? No ar, essas partículas elas podem entrar em contato diretamente com outras pessoas, e aí pelo ar mesmo, né? E dependendo do local onde nós estivermos, né? Seja ele mais fechado ou mais aberto, essas partículas vão circular melhor ou pior. Ou também, os estudos sugerem que essas partículas ficam por um certo momento e aí em superfícies, essas superfícies elas conseguem manter o vírus de uma forma ativa ainda, ou seja, que pode contaminar. Quando entramos em contato com essa superfície que está contaminada e botamos a mão na boca, ou entramos, até mesmo pelo ar, entramos em contato já com as vias respiratórias aéreas, acontece o contágio, né? Apesar de os estudos ainda são imprecisos nesse sentido de quanto cada superfície consegue sobreviver com o vírus na forma ativa possível de infectar, né? Até porque é difícil a gente pensar em estudos que
né, e ainda mais pensando numa questão de um ambiente aberto ou um ambiente como o mercado, a gente pensar em como que a gente pode desenvolver um modelo para testar a eficiência ou não da transmissão ali de acordo com um contato com estruturas e aí depois o contato de outra pessoa com aquelas estruturas que estão infectadas. Só que o que é importante a gente falar, né, é que quando a gente tosse ou quando respiramos perto, enfim, essas gotículas elas são formadas, pela saliva e pelo muco, né, elas são transmitidas pelo ar. E no ambiente mais fechado, né, no ambiente menor, essas partículas ficam por mais tempo em tamanhos maiores, né? Então, aqui a gente coloca esse ambiente fechado, as partículas assim que saem do indivíduo, elas possuem mais ou menos 5 micrômetros, né? Em geral. Isso no ambiente fechado vai ficar por mais tempo circulando. Já no ambiente aberto, essas partículas vão se fragmentando, né? E essa fragmentação, ela também auxilia, né, nesse processo um processo de infectabilidade, né, de transmissão, né? Então, partículas maiores claramente vão possuir mais partículas virais, vão possuir mais vírion, né? Vão ser mais fáceis de serem transmitidas. Aqui só uma comparação, um fio de cabelo humano ele possui cerca de 60 a 120 micrômetros de espessura. Então, por que é importante a gente usar máscara, galera? Porque a gente está evitando exatamente essas partículas grandonas de se propagarem. E aí uma pessoa, né, eu não quis trazer números aqui exatamente, porque esses números também são imprecisos, mas a gente pode dizer sim que uma pessoa com máscara, ao entrar em contato com uma pessoa que também está com máscara, uma delas estando infectada, né, a probabilidade de transmissão é baixa. A probabilidade de transmissão é baixa, mas se apenas uma, quer dizer, no caso, se a pessoa infectada tiver de máscara e a pessoa não infectada tiver sem máscara, a transmissão, a chance de contágio, ela é mais ou menos média. Sendo a transmissão alta, quando uma pessoa está sem máscara, infectada, entrando em contato com uma pessoa com máscara. Então, por isso que todos nós temos que usar máscara, né? E aí o que acontece, né? Quando ninguém está com máscara, a probabilidade de transmissão é muito alta, sendo uma pessoa também com vírus, né? Por que a gente tem que mudar a máscara a cada 3 horas? E por que a gente não pode ficar utilizando a máscara de uma forma que não seja boa, que não seja, quer dizer, a recomendada? Porque essas gotículas, galera, né? Quando a gente fica muito tempo com a máscara, a gente acaba deixando aquele ambiente mais úmido, mais úmido, mais úmido. E isso vai garantir com que essas partículas, né, elas saiam cada vez mais, quer dizer, cada vez mais resistentes, vamos dizer assim, a ficar fora do meio, né, a ficar fora daquele meio. E aquelas outras as partículas menores que entram em contato com a máscara, se elas estiverem infectadas, né, elas podem elas podem ficar mais resistentes, né? Com uma máscara que está molhada, uma máscara que está sendo mal utilizada. Então é isso, assim, o uso da máscara, galera, ele previne a disseminação dessas partículas maiores. E é por isso que a gente tem que usar máscara, né? Por isso que a gente tem que usar máscara, a gente tem que usar a máscara certo. A gente não pode colocar máscara no queixo. A gente não pode tirar a máscara, colocar embaixo do queixo e subir. Se for para tirar a máscara, tem que tirar de um lado, colocar na orelha, né, deixar ela pendurada e colocar de volta quando tiver que colocar. Você só vai mexer na máscara se tem uma situação que você precisa para isso, né? E quando você mexer, você deve evitar ao máximo contato com o resto do seu rosto, né? E aí, só pra gente terminar um pouco, só pra gente terminar, quer dizer, essa discussão, né, na verdade estamos terminando a aula, saiu um estudo recente, muito recente, falando
mostrando o quanto que ficar em algum lugar com ou sem máscara, né, lugares que são com baixa ocupação ou com uma ocupação alta, ventilados ou não ventilados, ou pouco ventilados, né, podem ser mais ou menos ambientes de propagação do vírus de acordo com o uso das máscaras, né? Então, claro que eu não quero falar que isso é uma precisão e uma palavra final sobre essa história de transmissão do vírus, uso de máscara ou não uso de máscara, né? Mas até porque esses tempos que aí eles são tempos de pouco tempos de pouco contato ou muito contato, eles não estão bem definidos. O que é esse pouco contato, muito contato, né? Mas o que a gente está trazendo aqui, né? Então, ambientes, quer dizer, em uma condição que todas as pessoas estão usando máscara, né? Um contato curto com pouca ocupação, né? Um contato curto e que é em um lugar que é pouco ocupado, mesmo um ambiente pouco ventilado, se as pessoas manterem o silêncio, o risco de transmissão é baixo. Já se elas mantessem, né, essas mesmas condições de uso de máscara, local pouco ocupado e pouco ventilado, você aumenta um pouco o risco de transmissão. Mas se for um ambiente até aberto, né, bem ventilado, essa transmissão é baixa. Até locais que são com alta ocupação, bastantes pessoas, né, naquele local, mesmo pessoas falando, né, conversando por pouco tempo, o contágio, o risco de contágio é baixo, né? Mas se for um ambiente pouco ventilado, ar-condicionado, por exemplo, um ambiente de mercado muito pequeno, pouco ventilado, né, pouco ventilado mesmo, se as pessoas estiverem até em silêncio ou conversando, você aumenta o risco. E aí, sem... Opa, desculpa. E aí, sem até falando alto, né, cantando, mesmo esse local pouco ventilado, mesmo com pessoas usando máscara e um contato em pouco tempo, o risco de transmissão é alto. Então aqui aí ele coloca aqui outras condições, né? Sempre comparando com pouca ocupação, alta ocupação, mantendo o silêncio, né? Mas aí agora um contato usando máscara por um contato maior. E aí, não usando máscara, contato curto. Até a gente pode pensar que um contato curto em um local bem ventilado, pessoas fazendo silêncio ou conversando pouco, possui um risco de transmissão baixo. De novo, o que é um risco de transmissão baixo? O que é esse contágio de curto período, grande período, bem ventilado, pouco ventilado? O estudo descreve melhor, mas não é uma coisa 100% precisa. É um contato curto, né? 2 minutos, 3 minutos, vamos dizer assim. Nessas condições, um contato até um tempo um pouco mais prolongado, todo mundo fazendo silêncio, um local bem ventilado, sem máscara, né, o contágio é baixo. Mas, à medida que você vai para um local que é mais ocupado ou pouco ventilado, o contágio fica altíssimo sem máscara. Então, novamente, usem máscara, pessoal. Essa é a principal mensagem. E aí, o último slide, os dois últimos, na verdade, que já está bem extensa a aula, seguimos avançando com vacinas, né? De 201 engenharias possíveis para a vacina que estamos desenvolvendo, né? Cerca de
de um pouco mais de 80, né, quer dizer, um pouco mais de 20, quase 30 foram para a fase de teste, né, passaram pela parte laboratorial, que é essa parte A, né, e hoje a gente tem cerca de 9 vacinas que estão indo da fase 2 para a fase 3. Né? Então, entre a fase 2 e a fase 3 de teste. O que são os testes? A fase 1 de teste, né? Esses gráficos do B, né? O que é quando a gente vai para teste, essas fases de teste são testes em humanos. Na fase 1, a gente vai testar se a vacina ela é segura. A fase 2, o quanto que ela é segura e eficaz para um grupo específico. E a fase 3, um grupo, o quanto que ela é eficaz para uma população maior, um grupo maior. Claro, considerando também o quanto que ela é segura também ali. Mas a fase 1 ela vai principalmente olhar o quanto que ela pode ser segura. E hoje a gente tem 6 vacinas, mais ou menos, que estão isso de diferentes engenharias, né? Então, parte de vírus, parte de DNA, parte de RNA, e vírus inativo. Então, tem várias tecnologias, né, que estão sendo produzidas as vacinas. Eu falo que é engenharia, galera, porque é um processo de produção. A gente não está descobrindo vacina, a gente está produzindo. Beleza? Então, a gente está num cenário que é legal, assim, tipo, fase 2, fase 3, a gente tem mais ou menos 9 vacinas, tá bem legal. Claro que, de novo, a gente vai ter que ver como que essa vacina vai ser eficaz ao longo do tempo, né? E aí esses estudos vão ter que ser continuados depois que sair a vacina. Então é isso, galera. É um cenário bem difícil para todo mundo, mas queria deixar essa recomendação aqui para vocês. Depois quem puder acessa nos slides ou procura essa música que o Chico César fez em homenagem às vítimas a partir de um poema do Braulio Bessa. Que aí ele, mais ou menos, ele conta o quanto que se números frios não importam, nomes podem nos tocar, né? Podem tocar você. Porque o Brasil não está nada num cenário bom, né? E aí é uma música bem bonita, assim, porque ele vai contando diferentes nomes e diferentes histórias das pessoas, né? A partir desse poema, o Chico César fez essa música bem bacana. É isso, galera. Minhas referências aqui. Até a aula que vem. Falou!